Olá, tudo bem? Antes de começar o tema de hoje, eu quero terminar a última conferência, que o YouTube cortou o final. Eu estava falando dos detalhes da conferência 27. Então já vimos todos os tipos de detalhes, a maioria, né, de minutos. E o que a gente tem que fazer com esses detalhes? É aplicar a morte em marcha, de instante em instante, momento a momento, pedir à nossa Mãe Divina a desintegração desses detalhes. Tudo o que apareça, na verdade, tudo o que apareça, a gente pede a morte. Sejam eus grotescos, sejam eus miudinhos, insignificantes, coisinhas insignificantes que a gente não acha que é um delito, não acha que é um pecado, mas é. Então são os diminutos. O mestre Rabulu, ele conta que a consciência que ele adquiriu é devido à morte em marcha. A morte em marcha é o que ele mais aplicou. O mestre Samael usava muito a meditação reflexiva. E o mestre Rabulu, então, ele diz que a consciência que ele adquiriu foi devido à morte em marcha. Pedindo morte, minha mãe, desintegra qualquer coisinha que apareça durante o dia. Então, morte em marcha porque fazemos durante o dia todo, andando, conversando, desde que acordamos até o momento em que vamos dormir. E a pessoa que faz isto durante o dia fará no mundo astral também. Pois bem, esta foi a conferência 27. Se essa conferência 28 for cortada, então eu faço a continuação, a 28 continuação. O Cristo universal e individual. Cristo é uma força, é a força crística. A gente observa na natureza as coisas, elas, por exemplo, uma planta, ela cresce, depois vai morrendo, vai se decompondo. Tem que ter uma força e a gente nunca questionou isso. Nunca tivemos a inquietude de analisar tal força que faz as coisas crescerem, se criarem e depois se desintegrarem. É o Cristo, é a força crística que faz isso. Criação, destruição, integração, desintegração. É uma força cósmica. E nós também temos esta força em nós também. Como existe no exterior, em nosso interior também. Só que em nosso interior não é uma força cósmica, é uma força íntima, o Cristo íntimo, individual em cada um de nós. O exército da voz, o exército da palavra é fogo. Então, no Gênesis, lê-se lá que no princípio era o Verbo e todas as coisas foram feitas pelo Verbo. É o exército da palavra que é o fogo. É o fogo vivo, esse fogo vivente e filosofal, que faz fecunda a matéria caótica. É o Cristo cósmico, o Logos, a grande palavra. Porém, para que o Logos apareça, para que venha a manifestação, o um deve desdobrar-se em dois, quer dizer, o Pai na Mãe. Assim se foi fazendo a criação, foi se desdobrando.
o pai na mãe. E da união desses dois opostos nasce o terceiro, que é o fogo. Esse fogo é o segundo Logos, é o Cristo, o Verbo que faz possível a existência do universo na aurora de qualquer criação. Não nos contentemos em recordar a questão meramente histórica do Cristo, porque o Cristo é uma realidade de instante em instante, de momento em momento, de segundo em segundo. Ele é o Criador. O fogo tem o poder de criar os átomos e de desintegrá-los. O poder para manejar as forças cósmicas e universais. O fogo tem o poder para unir todos os átomos e criar universos, como o poder para desintegrar universos. O mundo é uma bola de fogo que se acende e se apaga segundo as leis. Cristo é o fogo do fogo, a chama da chama, a assinatura astral do fogo. Aquilo que, por exemplo, contemplando uma vela, não o vemos, porque está muito profundamente. Sobre a cruz do mártir do Calvário está definido o mistério do Cristo, com uma só palavra que consta de 4 letras, INRI. INRI. O primeiro is de ignis, que é fogo. O N de natura, que é natureza. O R de renovatur, renova. E o segundo I, integram, incessantemente. Ou seja, o fogo renova incessantemente a natureza. O advento do Cristo no coração do homem nos transforma radicalmente. Cristo é o Logos solar, unidade múltipla perfeita. Cristo é a vida que palpita no universo inteiro. É o que sempre tem sido e o que sempre será. Muito se falou sobre o drama cósmico. Inquestionavelmente, este drama está formado pelos 4 evangelhos. Nos foi dito que o drama cósmico foi trazido pelos Elohim à Terra. O grande senhor da Atlântida representou esse drama em carne e osso. Bem, a gente vê que a maioria dos cristificados, dos mestres cristificados, eles representam o drama cósmico nos mundos internos. Mas no caso do grande Kabir Jesus, Jesus o Cristo, Jesus que se cristificou, se tornou o Cristo, ele teve que, não se sabe quais as condições que deve ter um mestre para representar o drama em carne e osso, publicamente, para que todos possam ver publicamente. Mas os mestres que o fazem no plano astral é vivo, são experiências vivas, é como se fossem em carne viva. Então o mestre vê, sente as dores, sente o sangue escorrer, é como se fosse uma experiência viva, nítida, como se estivéssemos acordados. Mas não, é lá no plano astral. Na realidade, o plano astral é mais real do que propriamente o nosso mundo físico. Desde que são experiências conscientes e não meramente sonhos,
como os temos todas as noites. O grande Kabir Jesus também teve que representar o mesmo drama publicamente na Terra Santa. Bom, isso eu já falei. Ainda que o Cristo nasça 1000 vezes em Belém, de nada serve se não nasce em nosso coração também. Ainda que houvesse morto e ressuscitado ao terceiro dia dentre os mortos, isto nada serviria se não morre e ressuscita em nós também. Tratar de descobrir a natureza e a essência do fogo é tratar de descobrir a Deus, cuja presença real sempre se revelou sob a aparência ígnea. Então, na Bíblia existem vários relatos da sarça ardente, que representa o fogo, o Cristo. Então, todo o sofrimento desses grandes mestres de nada serve para nós se nós não o fizermos internamente, nós mesmos. Aquele drama serviu para eles, mas eles representaram publicamente, inclusive, para nos ensinar o caminho. Essa então é a grande majestade do drama cósmico, ensinar à humanidade o caminho. Por isso que Jesus Cristo fez publicamente, para mostrar o caminho, ensinar o caminho. Bom, este é o Cristo universal, o drama cósmico. É algo que aconteceu vivamente, não é apenas uma questão histórica. Agora, o Cristo individual. Se em frente ao guardião do mundo da vontade não nos decidimos pelo caminho direto, estreito e difícil, não será possível que o Cristo individual nasça em nós, porque ele nasce na segunda montanha. Então, se escolhermos o caminho do Nirvana, não saberemos o que é o advento do Cristo. Não iremos para a segunda montanha. Se previamente não nos tornamos homens, então não poderá nascer o Filho do Homem. O Filho do Homem é o Cristo. O Filho do Homem, homem autêntico. Se não nos tornarmos homens, não nascerá o Cristo. Se a semente não morre, o germe não nasce. E é lá na segunda montanha que são criados os corpos de ouro. Na primeira montanha, os corpos de fogo. Na segunda montanha, os corpos de ouro. Os corpos de ouro que têm a condição de aguentar a terrível voltagem do Cristo. O Cristo íntimo está latente em nossa semente. A tentação é fogo e o triunfo sobre a tentação é luz. Se continuarmos despejando nossas sementes sagradas criadoras, jamais surgirá o Cristo íntimo, pois ele está latente em nossa semente. Então temos que vencer a tentação, e o triunfo sobre a tentação é a luz. O iniciado deve aprender a viver perigosamente. Assim está escrito, isto sabem os alquimistas. Como assim viver perigosamente? É tomando da mulher, utilizando-se do sexo, sem jamais perdermos nossas energias criadoras. Isto é viver perigosamente. O Cristo íntimo surge interiormente no trabalho relacionado com a dissolução do eu psicológico.
O Cristo interior somente advém a nós nos momentos máximos dos esforços intencionais e padecimentos voluntários. Então, quando o estudante do esoterismo está praticando os 3 fatores e vai intensificando o trabalho, e intensificando, e se dedicando mais e mais. Então, no ponto culminante desses esforços intencionais, desses padecimentos voluntários, é que nasce o Cristo. Primeiro teremos que despertar o Kundalini, o fogo sagrado. Antes disso, equilibrar os centros da máquina humana. Depois, na segunda montanha, nascerá o Cristo. O advento do fogo crístico é o acontecimento mais importante da nossa própria vida. O Cristo íntimo é nosso Salvador interior profundo. Quando tivermos despertado este Cristo interior em nós, aí sim podemos falar em salvação. Antes disso, podemos ficar esperando sentados que venha Jesus para nos salvar, e isso jamais acontecerá. Porque o que Jesus fez foi nos mostrar o caminho, o resto é por nossa conta. Cada um tem que despertar seu próprio Cristo interior, se é que deseja salvar-se, evitar essa mecanicidade que nos leva até o abismo. O Cristo íntimo, o fogo celestial, deve nascer em nós e nasce em realidade quando estivermos bastante avançados no trabalho psicológico. O Cristo íntimo deve eliminar de nossa natureza psicológica as mesmas causas do erro, os eus causa. Não seria possível a dissolução das causas do ego enquanto o Cristo não haja nascido em nós. Então, os eus causas são os eus associados com o karma, com o nosso karma, com o eu causa, com as nossas as ações e as consequências. Só o Cristo tem a capacidade de resolver esse trabalho. O fogo vivente e filosofal, o Cristo íntimo, é o fogo do fogo, o puro do puro. O fogo nos envolve e nos banha por todas as partes, vem a nós pelo ar, pela água e pela terra, que são seus conservadores e seus diversos veículos. O fogo celestial deve cristalizar em nós, é o Cristo íntimo, nosso Salvador interior profundo. O Senhor íntimo deve encarregar-se de toda a nossa psique, dos 5 cilindros da máquina humana, de todos os nossos processos mentais, emocionais, motores, instintivos e sexuais. E ao tomar conta desses 5 centros inferiores da máquina humana, ele deverá sofrer bastante, muito. O Cristo cósmico é um outro tipo de Cristo, está formado por todos os Cristos individuais de uma galáxia. Os Cristos de nosso planeta, os Cristos individuais, então eu vou citar alguns aqui. Quetzalcoatl, o Cristo mexicano, na época dos Incas, dos Aztecas, Hermes Trismegisto. No antigo Egito, dos faraós, quem era cristificado era osirificado. Osíris era o Cristo. Quem se cristificava era chamado de osirificado. Buda foi um grande mestre cristificado. Krishna, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, Conde Saint-Germain, Conde Cagliostro, Madre Teresa de Calcutá, Lobsang Rampa, citando alguns. Mas não são muitos, não. É um trabalho muito
estrito, muito difícil, mas que é possível. Se não fosse possível, não estaríamos ensinando. A gente às vezes se pergunta, puxa, por que que as hierarquias fizeram esse trabalho tão difícil? É justamente pela realização do ser. É assim que o nosso ser haverá de se autorrealizar. Os sofrimentos crísticos, os sofrimentos do drama cósmico, nos enaltecem, enaltecem a alma, nos enobrecem, nos engrandecem. O mestre Rabulu, ele conta que no começo do seu trabalho, mas ele já era um iniciado, então lhe foi colocada uma cruzinha em cima de seus ombros. Ele olhou para aquela cruzinha, meio que zoando, e o mestre que colocou a cruz em seus ombros percebeu, percebeu tipo assim, tipo um desdém, né, do mestre Rabulu por uma cruzinha tão leve e tão pequena e insignificante, tipo um crucifixo. Daí o mestre falou para o mestre Rabulu, hoje não te pesas, amanhã te pesarás. Então é a responsabilidade que o iniciado vai adquirindo perante a humanidade. E essa responsabilidade ela vai em ordem crescente. Cada vez maior a responsabilidade perante a humanidade. Bom, hoje eu consegui fazer o vídeo sem cortar. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e até mais.